Bom dia, graça e paz, que o Senhor nos abençoe neste dia. Estamos aqui para mais uma vez estudarmos a Palavra de Deus. Venha para perto aí do seu smartphone, da sua televisão, seja qual for o aparelho no qual você está aí sintonizando a nossa transmissão. E vamos começar essa escola bíblica que eu tenho certeza tem sido bênção na tua vida. Tem agregado conhecimento acerca das coisas do Senhor. E nós vamos orar para que a unção de Deus esteja mais uma vez sobre as nossas vidas, para que ela possa nos ensinar a palavra do Senhor. Ore comigo, você que está aí assistindo. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor. Nos abrimos para a Tua palavra, declaramos que receberemos a palavra que nos será ministrada nesta manhã acerca dos anjos, esses seres que o Senhor criou, que Te adoram, que Te louvam, que Te servem e que nos socorrem, como a Tua palavra diz, que eles são seres ministradores para socorrer aqueles que herdam a salvação. Pai, leva-nos a um entendimento perfeito. Livra-nos de todo o engano, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, meu querido. Muito bem, apostila em mãos, certo? Ok. Nós estamos aqui, nós paramos na última aula falando sobre o quê? Falamos que os anjos são seres pessoais, ou seja, não são humanos, mas eles têm uma personalidade. Lembra? É difícil para nós colocarmos isto às vezes, porque quando falamos que eles são seres pessoais, muitos podem confundir isso com o fato, ou com a ideia de que eles sejam humanos. Você se lembra que nós falamos? Anjo é anjo, gente é gente, isto mesmo. Nós vimos que eles podem se manifestar na forma humana, mas não são humanos. Mas eles têm personalidade, eles têm características próprias. E na nossa apostila, nós temos aí, que eles são inteligentes, têm sabedoria, são santos. Estão aí os respectivos versículos, que nós não estamos lendo todos os versículos, porque demandaria muito tempo. Então essas partes aí, esses versículos ficam para você. Você leu durante a semana? Não leu? Tá bom. Vou deixar a lição de casa para você daqui para frente, hein? Então, voltando para nossa apostila. Eles têm sentimentos, ou seja, eles se alegram, queridos. Também. Eles têm vontade. Nós falamos que eles têm livre-arbítrio, não é? Olha lá, pode se manifestar na forma humana. E falamos também que os anjos são imortais. Lembra disso? Há duas coisas importantes também que nós falamos sobre os anjos. Que eles são imortais, que eles não adoecem e que também eles não se reproduzem. Lembra? Falamos que os anjos são seres criados, são criaturas de Deus. E o número de anjos está estagnado. Eles não diminuem. Ele não diminui em número, nem diminui em nascimento, em morte, desculpa. Eles não morrem e nem aumentam de número, tá? Não nascem novos anjos. Falamos que anjos não são crianças que morreram e se tornaram anjos, nem são homens portentosos que se tornaram anjos. Essas coisas fazem parte de mitologias, de escritos seculares que nós não temos eles como inspirados. Inclusive há outros livros que falam sobre anjos, que mencionam algumas coisas, dão nome a anjos que a Bíblia não tem, então nós não nos utilizamos deles. Nós falamos aqui que vamos ficar com a Bíblia, ok? Então, só uma menção que eu quero fazer para você com relação a essa questão da imortalidade dos anjos. Você tem na tua apostila aí, isso que os anjos não são imortais, não adoecem ou morrem, vivem para sempre. Você tem Lucas capítulo 20, mas eu queria que você anotasse, faça uma anotação aí na tua apostila,
de 2 versículos, que não me lembro se eu passei para você na aula anterior, que é Daniel capítulo 8, versículo 16, e Daniel capítulo 9, versículo 21, e também o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Eu queria fazer uma ressalva para você aqui. Veja que coisa interessante que nós estamos falando para confirmar aquilo que estamos falando. Em Daniel capítulo 8 e em Daniel capítulo 9, o anjo Gabriel, ele vai aparecer para Daniel. E no capítulo 1 de Lucas, que é o texto que eu te dei, no versículo 26, o Gabriel vai aparecer para Maria, para fazer o anúncio de que ela ficaria grávida. Lembra quando Maria engravidou? Você não lembra? Não, você estava lá, né? Que você já leu. O anjo fala para ela, é o anjo Gabriel que está lá, e também ele aparece para Zacarias. Também. E o que nós temos aqui? Daniel, para você ter uma noção exata de tempo, ele viveu por volta de 550 anos antes de Jesus. E o Gabriel aparece para o Daniel e aparece para Maria. Então, veja que este anjo aí, só nesse período, são 500 anos. E ele já existia antes, tá? Então, eu estou mostrando para você isso. E um outro anjo também, que a Bíblia faz menção, que ele aparece em situações diferentes. Esse aqui é mais ainda, hein? Esse é mais ainda. É o Miguel. O Miguel, no Daniel capítulo 10, versículo 12 e 13, ele vai aparecer para o Daniel também. Daniel foi um homem que viu muitas vezes anjos, tá? Daniel tinha uma experiência muito forte com anjos. Então, no capítulo 10 do Daniel, o anjo Miguel aparece para ele, naquela vez que o Daniel ora, e o anjo faz menção lá que o Miguel veio combater juntamente com ele, naquela batalha que teve contra o príncipe da Pérsia. E em Apocalipse, olha aí, meu irmão, Apocalipse capítulo 12, no versículo 7, Miguel está lutando também a favor do povo de Deus. Então veja, nós cremos que isto que está registrado em Apocalipse 12, versículo 7, ainda não aconteceu. Então, se o Daniel viveu 550 anos antes de Cristo, vamos arredondar para 500, com uma continha mais redonda. Se Daniel viveu 500 anos antes de Cristo e ele apareceu para o Daniel, então já são 2000 anos, 2020. Então nós teríamos hoje já 2520 anos que esse anjo apareceu, que ele apareceu lá para o Daniel. E Apocalipse não se cumpriu ainda. Então veja que ele está mais velho que o Gabriel, né? O tempo do Gabriel que nós vimos aqui foi de 500 anos e o do Miguel já lá vai 2520 anos. Veja então que aquilo que nós falamos da condição de não perecimento dos anjos pode ser confirmado através dessas escrituras, tá bom? Nós estamos falando aqui de uma maneira muito simples sobre os anjos, não estamos entrando assim em detalhes profundos, porque se Deus quiser, Ele vai permitir isso mais para frente, em outro momento da escola bíblica, nós entraremos com maior profundidade sobre essa questão de anjos, porque nós queremos falar ainda de outros assuntos que envolvem anjos, tá bom? Bem, começando a nossa aula de hoje, então, propriamente dita, porque até agora foi uma revisão. E para você que não assistiu a aula anterior, olha que coisa boa para você. Demos uma revisão para você e foi de graça, hein? Você não pagou nada por esta revisão. Nós temos aqui na nossa apostila a seguinte colocação na página 7, né? Categorias de anjos, seus nomes e ordens. Muito importante isto aqui, preste bastante atenção ao que nós vamos estudar agora, porque eu quero que você entenda bem o que nós vamos falar. Pegue uma caneta aí, faça as anotações e depois estude novamente, e qualquer dúvida pode mandar aí algo para nós que nós vamos
esclarecer para você, tá bom? Diz assim, olha, o anjo do Senhor. E você veja que aí está assim, ó, cristofania. Pastor, o que é isto? O que é uma cristofania? Este nome, querido, é dado a uma manifestação de Jesus, ou seja, de Cristo, no Velho Testamento. É isso mesmo, tá? Jesus, amados, antes dele vir à Terra, na verdade, você sabe que Jesus é o nome humano, certo? Do Filho de Deus, né? De uma das pessoas que formam a Trindade. No Evangelho de João, você não precisa abrir, eu vou dar algumas informações aqui, você pode conferir, anote e você confira depois. No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1, o João diz assim, olha, no princípio era o Verbo. Uma outra versão traz a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele está falando de Jesus, porque ele vai dizer mais para frente, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, e ele vai falar isso aqui no seu livro do Evangelho e também numa de suas cartas. Então Jesus, na eternidade, né, do tempo passado, ele estava lá na forma da palavra. Jesus, querido, ele é eterno. Nós costumamos dizer que Jesus nasceu. A Bíblia relata o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Só que, na verdade, Jesus, você há de concordar comigo, que ele é Deus. Não porque eu estou falando, porque a palavra assim nos ensina. Nós já vimos isto quando estudamos lá atrás. Ele existia na forma da palavra. Então ele é eterno. Certo? Sendo eterno, então, na verdade, ele não nasceu. Por isso que João fala assim, ó, e o Verbo se fez carne. O Verbo encarnou. Nascer, eu nasci, você nasceu, porque nós não existíamos. Mas Jesus sempre existiu. Tá bom? Então fica essa primeira informação para você aqui. Jesus encarnou de uma maneira sobrenatural, ele veio a este mundo. Então, quando falamos de uma cristofania, falamos de uma manifestação de Jesus no Velho Testamento. E há duas situações que são consideradas uma cristofania, ou seja, uma manifestação visível, podemos dizer assim, até corpórea, de Jesus no Antigo Testamento, ou seja, uma cristofania. Fala comigo aí. Cristofania. Isto, tá? Uma manifestação de Cristo. Uma é quando aparece um homem chamado Melquisedeque, lá no livro de Gênesis, para quem Abraão vai dar dízimos e ele vai abençoar Abraão. Eu não vou entrar aqui nos pormenores com você, nós já estudamos isso na escola bíblica, aqueles que fazem a escola há mais tempo, e eu fico limitado pelo tempo aqui e não posso entrar em detalhes com você. Mas se você ler depois na carta aos Hebreus, você vai perceber que o escritor aos Hebreus vai falar de um homem chamado Melquisedeque, que ele vai dizer assim, que não tem genealogia, ou seja, não tem pai, nem mãe, nem genealogia. Ele está mostrando na carta aos Hebreus que Melquisedeque é o próprio Senhor Jesus. Tá bom? E no livro de Gênesis, Melquisedeque aparece a Abraão. Então ali nós entendemos que é uma manifestação de Jesus no Velho Testamento. Uma maneira. E a outra maneira que a gente crê que é uma manifestação de Cristo no Velho Testamento é quando, querido, preste atenção no que eu vou dizer para você. A Bíblia faz um relato, ou relatos, de aparições do anjo do Senhor.
Tá bom? Pode ver que onde vai aparecer essa expressão, ela vai aparecer com o A maiúsculo, diferentemente de quando se refere a um anjo, não sendo ele Jesus. Então, o anjo do Senhor, quando aparece nas Escrituras, eu vou passar para você alguns versículos que você pode anotar aí. Eu vou só mencionar, tá bom? Você escreva aí os versículos. Nós nem colocamos na tela. Eu vou ler um com você daqui a pouco, mas esse aqui nós vamos apenas passar para você anotar, para você estudar depois e conferir que haverá menção ao anjo do Senhor e perceba que está com letra maiúscula, tá bom? Essa expressão, ela aparece, olha, em Gênesis 16, versículo 7, vai aparecer para Agar, tá? Aquela mulher com quem Abraão teve Ismael. Então, Gênesis 16, 7. Para Abraão, aqui em Gênesis 18, já é uma situação que aparece para Abraão, mas tem outras aqui, ó. Abraão 22 não, Abraão não. Gênesis 22, versículos 11 e 15. Anotou? Para Moisés, Êxodo, capítulo 3, versículo 2. Tá bom? E tem tem outros versículos, outras passagens que você pode depois fazer isso como estudo em sua casa. Mas um que eu quero ler para você, porque ele mostra uma coisa interessante para nós. Eu quero fazer um comentário com você sobre isso. Anote aí, olha, Josué, e vamos ler juntos. Josué, capítulo 5, o versículo é o 14. Eu vou fazer a leitura do texto com você, tá bom? E depois eu faço o comentário que eu preciso fazer com você. Então é o livro de Josué, no capítulo 5, o versículo é o versículo 14. Estou lendo na Bíblia aqui para você me acompanhar. Olha, diz assim. E disse ele... Vamos ler a partir do 13, tá bom? Eu sei que o Telmo colocou aí o 14, porque eu passei para ele, mas não tem problema. Sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, tá vendo? A figura de um homem, uma figura humana, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué e a ele disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça a sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. E fez Josué assim. Tá bom? Um detalhe, você percebe aqui que o Josué se curvou e adorou a este anjo. Percebe? Preste atenção agora. Abra comigo lá em Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse 22. Os versículos são o 8 e o 9. Aqui é o João, ele vai ter uma visão. E eu, João, e sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. Lá o Josué fez a mesma coisa, não fez? O anjo falou alguma coisa para ele? Não, seguiu normal. Presta atenção, para o adorar. E disse-me, olha que o anjo aqui falou para o João: Não faças tal, ou seja, não me adore, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então, eu teria aqui outros versículos para mostrar para você situações semelhantes, mas eu quis colocar essas duas e depois a gente, no desenvolver da matéria, vamos ver mais algumas coisas.
Mas você perceba que o anjo aqui, ele fala, você não me adora. Lá para o Josué foi adorar e o anjo não falou nada, querido. E você vê que lá que fala o príncipe, não é? Dos exércitos do Senhor. Amém? Tá bom assim? Ficou assim, dá para você entender um pouco sobre isso? Beleza. Como eu disse, nós estamos falando aqui de uma maneira mais rasa, porque não temos tempo hábil para dar mais detalhes para você. Mas ao longo da matéria, nós vamos trabalhar com mais pontos que vai ficar mais claro para você. Tá bom? Bem, então aqui é o anjo do Senhor. No Velho Testamento, Jesus aparece assim. Do Novo Testamento em diante, do seu nascimento para frente, ele vai aparecer como Senhor já. Tá bom? Por isso nós chamamos de uma cristofania, uma manifestação de Jesus no Velho Testamento. Tanto é, preste atenção nisso, que na carta aos Hebreus, ele vai mostrar que Jesus é superior aos anjos. Porque ele vai dizer assim, ó, porque a qual dos anjos jamais disseste alguma vez, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tá? E entregou na mão dele todas as coisas. Então são detalhes que a gente percebe pelas Escrituras. Tá bom, querido? Que fala de uma manifestação de Jesus no Velho Testamento. Então, onde aparecer aí o anjo do Senhor, o príncipe do exército dos céus, tá? Nós vamos ver que Miguel, ele é príncipe, tá? Na categoria angelical, no que diz respeito aos anjos. Jesus, ele é o cabeça. Colossenses fala que ele é o cabeça de todo o principado. Beleza? Muito bem. Seguindo em frente, então. Vamos ver o que nós temos aqui na nossa apostila. Vamos em frente. Um outro termo que aparece, aqui nós vamos dizer o quê? Nomes ou qualificações que são dadas a anjos. Então nós temos lá o anjo do Senhor, que entendemos ser Jesus. Tá bom? O próximo termo que aparece é a palavra arcanjo. Daqui a pouco eu vou colocar para você uma imagem, não vai ser agora, quando formos falar de uma hierarquia celestial. Mas a princípio eu quero dizer para você que a palavra arcanjo, ela é composta de duas, tá? Aqui na palavra grega, arcanjo, tá? Que é arque, que significa o primeiro de uma, né, o líder, aquele que está num plano de autoridade superior, e anjo, que é a palavra angelos. Então ficaria o que? Arcanjo. O que é? Arcângelos, no grego, significa o principal entre os anjos. Aqui está falando da categoria de anjos. Sai da esfera de Jesus que nós falamos lá. Aqui são anjos, os seres criados. Eles estão divididos em categorias, em hierarquia. Então tem alguns nomes que identificam estas hierarquias. Uma delas é arcanjo, no grego, tá? Aqui na palavra grega. Beleza? Um dos anjos, na verdade aqui, o único anjo que aparece, presta atenção no que eu vou dizer para você, dando a ele o título de arcanjo, é Miguel. Eu sei que você que está me assistindo pode falar, mas tem outros. Daqui a pouquinho eu falo com você sobre isso já. Então, o que a Bíblia chama de arcanjo, que ela identifica como arcanjo, é Miguel. Paulo vai falar aqui do arcanjo que vai trocar a trombeta, mas não fala o nome do anjo. Aqui nós temos uma situação. Então Miguel, ele é identificado como arcanjo. Você tem na tua apostila aí, arcanjo, arcângelos, que significa o principal entre os anjos, o primeiro entre os anjos. O Miguel é um deles. O nome Miguel, não sei se você sabia disso,
o nome Miguel significa aquele que é como Deus, ou aquele que é igual a Deus. Tá? Todo nome que tiver El e L é Deus alguma coisa, querido. Daniel, o Senhor Deus é meu juiz. Tá bom? Samuel, Deus ouve, Deus escuta, Deus responde. Tem El, é Deus alguma coisa. Então, Miguel significa aquele que é como Deus, ou que é como Deus. Disse a você que o único anjo, tá, que é identificado como arcanjo na Bíblia, que é identificado, é Miguel. Agora, abra comigo aí em Daniel, capítulo 10, versículo 13, nós temos duas referências que eu quero dar para você. É Daniel 10, 13 e Judas, versículo 9. Tá? Vamos ver Daniel 10, 13. Vamos ver o que diz aqui o livro de Daniel. Presta atenção no que vai ser dito aqui. Eu estou aqui. Daniel, cheguei. Opa, estamos aqui, Daniel. Presta atenção, hein? Daniel 10, 13. Diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, tá bom? Veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Esse aqui, querido, é um outro anjo que está falando com Daniel. Daniel começa a orar, vai travar-se uma batalha nas regiões celestiais aí, e esse anjo vai sofrer uma oposição nós vamos ver isso aqui, de principados, potestades, segura aí, com um anjo de hierarquia superior, mas do mal, que se opôs àquele anjo. E o Miguel veio socorrer este anjo. Miguel, o anjo. Uma vez... Eu preciso falar uma coisa com você, eu não aguento, né? Eu não aguento. A Bíblia coloca Miguel, querido, sabe como? Como um anjo de guerra. Tá? Teve pessoas que já fizeram música e colocaram o Miguel regendo o coral no céu. Isso é uma aberração teológica. Os anjos têm hierarquia, nós vamos ver aqui que eles ocupam posições de ações em determinadas áreas. E o Miguel, onde ele aparece na Bíblia, é sempre combatendo. Tá bom? Voltando aqui. Então o Daniel diz para nós aqui, presta atenção, o que ele fala? Que o Miguel é um dos primeiros príncipes. É isso que ele fala? Vamos repetir? Miguel, versículo 13, na parte B. Um dos primeiros príncipes. Antes de prosseguir aqui, vamos para Judas. Judas só tem um capítulo, por isso que é Judas 9. Não é Judas capítulo 1, versículo 9. É Judas 9. Olha o que o Judas diz para nós no versículo 9. Mas lê comigo, como ele qualifica, qual é a categoria do Miguel? Arcanjo. Lembra, a palavra arcanjo significa o primeiro, aquele que está na linha de cima. Arcanjo. Um anjo em hierarquia na primeira linha. Então nós entendemos que Miguel é um arcanjo. Esse Miguel de Judas é o mesmo Miguel de Daniel. Lá em Daniel fala que ele é um dos primeiros príncipes. Voltando para a nossa apostila. Não quero confundir você. Arcanjo significa o principal entre os anjos. Miguel é um deles. Tá bom? O nome dele, aquele que é como Deus ou como Deus. Temos aí os versículos, não temos?
Daniel 10:13 indica que existem outros anjos de hierarquia superior. Tá? A palavra um dos primeiros aí no hebraico também tem o mesmo sentido do que no grego. O sentido é o mesmo, só muda a língua. Por exemplo, amor na nossa língua portuguesa, love na língua inglesa. Ponto. Fechou? Love em inglês, amor em português. Uma palavra, Haishal. Nem sei se é essa pronúncia direitinho, tá bom? Mas é próximo daí. Tá? Em hebraico, significa o primeiro, que significa principal, príncipe, governante ou líder. Então Daniel fala assim, Miguel, um dos primeiros, principais, príncipes, governantes. Então vamos colocar de acordo com a palavra, o significado das palavras hebraicas. A palavra primeiro e a palavra príncipe. Seria assim, Miguel, ok? Um dos principais líderes de quem? Dos anjos. Aí Apocalipse vai dizer que Miguel e seus anjos. Então você vê que o Miguel ele tem um grupo de anjos que estão debaixo da sua jurisdição. Nós vamos ver isso lá na hierarquia. Tá bom? Segura aí. Até aqui tudo bem? Estou indo bem assim para não confundir você. Há quem diga, meu irmão, presta atenção agora. Presta atenção agora, tá? Porque há quem diga que Gabriel também é um arcanjo. A Bíblia não se refere a Gabriel como arcanjo. Sempre que faz menção a Gabriel, ela o chama de anjo. Mas eu quero mostrar para você algo, tá? Lembra que o Daniel falou que o Miguel é um dos principais? Lembra disso? Então, se ele fala que ele é um dos principais, você concorda comigo que tem mais de um? Se ele é um dos, porque senão diria ele é o principal, está definindo. Mas um dos, certo? Então tem mais que um. Olha para mim agora, olha bem para mim, abra bem os seus ouvidos. Existem literaturas seculares que falam em 7 anjos ou 5 anjos, que são aqueles que estão ali ao redor de Deus, que formam esse primeiro nível de anjos na hierarquia. Olha para mim, a Bíblia não diz isso. Então eu não vou ensinar para você aquilo que a Bíblia não nos diz. São teorias, são argumentos, ok? Eu falei para você no início, eu vou ensinar para você o que a Bíblia diz. Pastor, mas então tem mais, tem. Estou dizendo, a Bíblia diz que é um dos. Agora, quais são os nomes deles? A Bíblia não coloca Gabriel como um dos. Ele pode ser? Pode. Você quer ver uma coisa? Abra comigo em Lucas capítulo... vou pular um aí, Thelminho. Nós temos Daniel capítulo 8, né? Temos Daniel capítulo 8. Mas eu quero ler Lucas capítulo 1, versículo 19. Tá do 11 ao 19. Tá bom? Lucas capítulo 1. Eu vou pular o Daniel porque nós já lemos um pouquinho de Daniel e vou precisar andar um pouquinho aqui. Tá? Lucas capítulo 1. Do versículo 11 ao 19, tá? Vai dizer da aparição. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Chamou de arcanjo? Não, chamou do quê? De anjo. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo ou arcanjo? Anjo. Lhe disse, Zacarias,
Não temas, porque tua oração foi ouvida. Tá ok? Eu vou seguindo um pouquinho e quero que você venha comigo até o versículo 18. Vou pular um pouquinho. Versículo 18. Então disse Zacarias ao anjo, anjo ou arcanjo? Anjo. Como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Respondendo o anjo, disse-lhe, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Olha para mim. O que o Gabriel fala para o Daniel? Para o Zacarias aqui. Que ele assiste diante de Deus. Ele é chamado de anjo. Mas, dedutivamente, dentro de uma interpretação dedutiva, ele pode ser um arcanjo? Pode. Dentro de uma interpretação literal, ele pode ser um arcanjo? Não dá para afirmar. E pastor, o que é isso? Dedutivo? Literal? Amados, pode ser que ele tenha sido, e a Bíblia chama ele de anjo. Pode ser. O que eu quero deixar claro para você é que não adianta querer ficar buscando coisas em escrituras seculares e querer trazer para o ensino bíblico coisas que não estão na Bíblia. Por mais que são fontes assim, que eruditos, pessoas deem valor, fique com aquilo que está nas Escrituras. Então eu não vou ensinar para você, não vou nem dizer qual é essa escritura para você não ir atrás, que fala nome de outros anjos. Eu não vou falar para você, porque a Bíblia fala nome de 3 anjos. Miguel, Gabriel, e nem é nome, hein? São adjetivos que qualificam o nosso adversário, Satanás, que também não é Lúcifer o nome dele. Não vamos falar disso aqui lá quando chegar lá, falar dos demônios. Lúcifer é uma transliteração para o latim. Tá bom? Não é nem o nome dele real. Não, pastor, não. Queremos ser bíblicos para você, querido. Tá bom? Então, Gabriel é um arcanjo? Querido, fica aqui a interrogação. Ele fala que assiste diante de Deus. Tá bom? Se você quiser pegar esse texto e tomar como... Não, Paulo, então eu acho que ele é um arcanjo, sim. Não vou discutir com você. Tá bom? Muito bem. Somos transparentes aqui, querido. O que sabemos, sabemos. O que não sabemos, não sabemos. Se sei, diz que sei. Se não sei, digo que não sei. Tá bom? Vamos lá. Então já temos arcanjo. Esse a Bíblia chama. Tem um que não tem dúvida. Judas 9. Miguel, arcanjo. Ponto. Uma outra palavra. O nome Gabriel significa o quê? Varão de Deus. Homem de Deus. Olha aí, Gabriel. Bonito, né? Terceira nomenclatura para anjos. Categoria de anjos. Querubim. Querubim. Nome bonito esse, né? Querubim. Você tem aí no hebraico querube, que significa guardar. Tem a ideia de proteger. Em Êxodo capítulo 25, do versículo 18 ao 20, está falando de querubins que seriam, né? Em Gênesis capítulo 3, deixa Êxodo aí. Gênesis capítulo 3, versículo 24, que está na tua apostila, fala que quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, esse texto está aí para nós, né? Vamos ler. Gênesis capítulo 3, o versículo é o 24. Olha o que aconteceu. Gênesis 3. Você já leu, né? É mais rápido aí, né? Eu esqueci, eu não coloquei aqui na minha apostila. E tenho que ler na Bíblia. Gênesis 3, versículo 24. O 23 fala que o Senhor Deus lançou fora do jardim Adão e Eva, quando eles pecaram, comeram do fruto. Versículo 24.
E havendo lançado fora o homem e a mulher, evidente, pôs o quê? Querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar, para vedar o caminho da árvore da vida. E você tem aí Ezequiel capítulo 28, vamos ler comigo? Ezequiel 28, nós entendemos que aqui ele está falando do querubim ungido, que para nós é Satanás. Ezequiel capítulo 28, versículos 14 a 16, diz assim: Tu eras querubim ungido. Quando nós chegarmos sobre sobre demônios, nós vamos dar os detalhes de como surgiu Satanás na sua expressão do mal. Ok? Nós vamos fazer isso, então fique tranquilo. Quero mostrar para você aqui a questão do querubim, a questão de Satanás, depois eu mostro para você. Ok? E vou te explicar por que nós entendemos que essa passagem se atribui a ele. Então, Ezequiel 28, versículo 14, tu eras o quê? Querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, estava no meio da... deixa eu ler de novo direitinho. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras em todos os teus caminhos. E nós vamos voltar a ler isso aqui quando formos falar de demônio, como tendo o seu maioral Satanás. O que eu quero que nós peguemos aqui por enquanto, guarde o seguinte: ele é um querubim que guardava o quê? Muitos entendem que o acesso à presença de Deus. Então perceba que o Satanás, né? Falando um pouquinho dele aqui, ele era um daqueles que estavam em eminência, né? Em Gênesis capítulo 3, que nós lemos, lembra? Diz que ele colocou querubins, ou seja, mais que um, querubins. Então vemos que tem vários querubins, está no plural a palavra. Então parece que eles atuam como guardiões da santidade de Deus. Eu vou dar para você aqui anotar alguns versículos. Queria que você anotasse. Nós vamos ver que o uso de querubins na decoração, por exemplo, do tabernáculo e do templo, pode dar a indicação que eles possuem, né? Esta função de protetores, de guardadores. Olha aqui, em Êxodo 26:1, Êxodo 26:1 e 36:8. Tá bom? Aqui no tabernáculo. E em 1 Reis, capítulo 6, versículos 23 a 29, é no templo. Então, para entrar ao lugar santíssimo, no tabernáculo, tinha uma cortina com véu e tinha querubins nessa cortina. Ou seja, o Santo dos Santos, onde Deus estava representado pela Arca da Aliança. Tinha querubins na entrada, dando a entender o quê? Que eles estão guardando a presença de Deus. É lindo, né, querido? Como é que a gente, na nossa limitação humana, nessa compreensão pequena que nós temos, podemos imaginar de fato como é essa questão dos anjos em atividade? Então, por isso que eu falei, nós vamos dar para você aquilo que está escrito. E já é fascinante. Se estiver buscando pistas na palavra acerca dos anjos, já tem coisas maravilhosas aqui para nós. Então, arcanjo, né? Aqueles que estão numa posição de autoridade bem lá em cima. Querubim, aqueles que guardam a presença de Deus. E tem mais um que está aí na tua apostila, que são os serafins. Na verdade, Isaías vai usar o plural também. Vemos que tem mais que um. Temos a palavra no hebraico, saraf, que significa ardente, aquele que queima. Olha aí, ó. Tem a ver, né, com poder, né?
Isaías, o livro de Isaías, no capítulo 6. O Isaías vai ter uma visão, coisa linda aqui, hein? Isaías vai ter uma visão, capítulo 6, versos 1 e 2, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Mais que um, não é os. Estamos estudando a palavra aqui, temos que pegar os detalhes. Os serafins estavam acima dele. Olha a descrição desses seres, como eles são. Cada um tinha 6 asas. Você já viu desenhos de anjo com 2, né? Esse aqui tinham 6. Ah, pastor, todos os anjos têm 6 asas? Não sei. Os serafins têm. O que está escrito eu sei, o que não está eu não sei. Se sei, digo que sei, se não sei, digo que não sei. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Certo, queridos? Então temos aqui o que dá a entender que esses anjos fazem parte da adoração. Ah, não são os querubins? Aqui está mostrando que os serafins estão aí, cantando, adorando ao Senhor. E muitos entendem que quando fala Santo, 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 3 vezes, é Santo o Pai, Santo o Filho, Santo o Espírito. Não está escrito isso. Isso é o que alguns concordam, tá bom? E por quanto tempo eles estão cantando isso, dizendo isso? Eternidade. Eles não fazem outra coisa, queridos. Aqui, eles estão adorando ao Senhor. Amém? Aprendeu um pouco hoje? Muita coisa, né? Por isso que eu vou parar aqui. Nós vamos devagar. Nós vamos devagar para não perdermos a beleza dessa matéria. Ela é linda, querido. Ela é linda. Então, reestude. Reveja aquilo que você estudou hoje, que nós aprendemos hoje. E domingo nós estaremos aqui de novo para prosseguir nesse assunto que é por demais maravilhoso. Tá bom? Daqui a pouco nós voltamos com o culto ao Senhor. Se prepare, vá lá, chama aquele que acordou agora e volte, porque daqui a pouco nós vamos adorar ao Senhor, ouvir uma palavra de bênção para as nossas vidas, em nome de Jesus.